Pedir que você abrisse a palavra do Senhor. Nós vamos abrir em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 15. E nós queremos meditar um pouco a respeito daquilo que Deus tem para falar conosco acerca de vencermos as tentações. Somos tentados, uma vez que nós caminhamos rumo ao Senhor. E a palavra do Senhor nos orienta a que nós vivamos pela fé, vivamos olhando para o Senhor e caminhando na direção dEle. E é muito importante nós meditarmos em alguns assuntos que nos trazem, a palavra de Deus nos traz ao coração, porque esses assuntos vão nos ajudar, primeiramente, a fazermos um diagnóstico, um check-up da nossa vida cristã. Como tem sido a nossa vida cristã, de que maneira nós temos caminhado rumo ao Senhor. Em segundo lugar, nós vamos também, à medida que meditamos sobre alguns assuntos da palavra de Deus, nós vamos entender como o Senhor tem olhado para as nossas vidas, como nós temos sido orientados pelo Senhor a sermos livres de toda a tentação, livres de todo o ataque do inimigo, partindo rumo à santificação. E a palavra do Senhor em Tiago 1, 12 a 15 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Meus irmãos, vencendo a tentação. A palavra do Senhor nos coloca diante de um texto maravilhoso que nos dá a oportunidade de, quando estivermos sendo tentados, transformarmos esse perigo em bênção para as nossas vidas. Veja que a palavra do Senhor começa nos dizendo como nós podemos fazer para vencer a tentação. E o primeiro passo que nós precisamos dar é identificar a origem da tentação. A palavra diz que ninguém, ao ser tentado, deve dizer assim: olha, eu sou tentado por Deus. Por que não? Porque Deus não tenta ninguém. Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas ela vai nos dizer qual é a origem da tentação. A origem da tentação vem da nossa própria cobiça. Veja que quando, no versículo 12, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aqui nós vemos duas figuras que Tiago lança a mão para falar a respeito dessa tentação. O pecado em nós, a cobiça em nós, primeiramente, ela nos atrai. É aquela figura da caça, em que o caçador, dizem os experimentados caçadores, né? Eles planejam todo um ambiente, criam todo um contexto em que a presa vai ser atraída. E quando ela é atraída, ela se torna de fato uma presa fácil. A outra figura que ele vai usar é a figura aqui da pesca, porque ele diz atrai e seduz. A pesca, todos aqueles que pescam, né? Eu pesquei 2 vezes na vida, mas eu sei que tem irmãos aqui que são bons pescadores, isso não é história de pescador. E o bom pescador sabe que ele pega a sua vara, ele pega a linha, pega o anzol, só que se ele não colocar uma isca no anzol, o peixe não vai abocanhar o anzol. Ele precisa de uma isca. O peixe vai ser atraído por essa isca. E é interessante essas duas figuras que Tiago lança a mão, porque ele vai dizer, olha, o pecado, a cobiça em nós, ela vai agir dessa maneira, ela nos atrai, ela nos seduz, e então nós podemos incorrer e cair no pecado. E a palavra vai chamar a nossa atenção. Uma vez que nós identificamos a origem do pecado, a origem da tentação, nós somos chamados então a cuidarmos para que nós não incorramos, para que nós não caiamos no pecado. Mas há um segundo passo, uma segunda ação, para sermos livres, vencermos a tentação. A segunda ação é que nós precisamos entender as consequências do pecado. Veja que o versículo 15 diz, então, essa cobiça
depois de haver concebido, o que ela faz? Ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Fico pensando, meus irmãos, como em nossos dias o conceito de pecado tem sido enfraquecido. Como muitas vezes o pecado não tem sido tratado, não tem sido abordado com a devida atenção que deveria ter. Porque o pecado, a palavra nos diz, gera morte. O pecado nos afasta de Deus. O pecado mina, ele atrapalha a nossa comunhão. E se nós entendermos as consequências do pecado, certamente nós vamos cuidar das tentações, daquilo que está à nossa volta, vamos buscar em Deus a força necessária para que nós vençamos o pecado que tenazmente nos assedia, a palavra nos diz, nos persegue. Veja que é preciso nós entendamos as consequências do pecado. As propostas, as tentações estarão constantemente diante de nós. E é preciso que se diga que ser tentado não é pecado. O pecado é nós cedermos à tentação. E, aliás, é até salutar nós sermos em alguns momentos tentados. Há um pregador que diz que, olha, se você tem caminhado a vida cristã, à sua maneira, e você não tem sido muito tentado, cuidado. Pode ser que você não esteja caminhando na direção oposta do mundo, não esteja caminhando em direção a Deus, mas pode ser, diz esse pregador, né, que você esteja caminhando lado a lado com o inimigo. E daí ele recomenda, dê meia volta, porque em algum momento você vai trombar de frente com ele. E é maravilhoso saber que a palavra do Senhor nos diz que quando nós damos meia volta, por estarmos vivendo alguma situação pecaminosa e nos voltamos para Deus, nós temos toda a condição de Deus para resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós. E o Senhor então, por sua vez, nos dê a vitória sobre a tentação. Amém. Em último lugar, meus irmãos, é preciso que, para que nós vençamos a tentação, nós perseveremos em meio à prova. Versículo 12, eu pulei de propósito, deixei para o final, o começo. Versículo 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que Tiago agora lança a mão aqui de uma palavra chamada aprovação, que vem da mesma palavra no original para tentação. Só que agora aqui ele lança a mão de uma forma positiva. A aprovação, ela pode até ser enviada por Deus. A aprovação, muitas vezes ela é permitida por Deus. Mas a palavra nos manda suportar essa aprovação. E onde é que encaixa a tentação nisso? A tentação é quando nós estamos diante de alguma situação difícil e nós temos diante de nós um caminho fácil. Como se viesse uma proposta dizendo assim, olha, você está passando um momento difícil, e esse momento difícil que você está passando é porque você está fazendo a vontade de Deus, mas tem um caminho fácil. A aprovação vai parar nesse momento. Basta você dar meia volta, deixar de fazer a vontade do Senhor. Aí está a tentação. Mas veja que a palavra diz que bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a aprovação. Ou seja, está sofrendo por fazer a vontade de Deus? Não ceda à tentação de mudar aquilo que você está fazendo. Continue, persevere, faça a vontade de Deus, porque a promessa do Senhor é que depois de termos sido aprovados, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. É a perseverança dos santos, é a perseverança daquele que é santo nos santos, que nos leva a caminhar rumo ao Senhor. Como é que tem sido a sua vida cristã? Você tem lidado com as tentações e tem vencido? Ou você tem sido vencido por elas? Há um ditado que diz que nós não temos condição de impedir que as aves sobrevoem as nossas cabeças, mas nós temos plena condição de impedi-las que elas façam ninhos. A tentação vem, mas nós temos todo o recurso em Deus para vencermos as tentações e sobrepujarmos o pecado
Não pela minha força, não pela sua força, não pela condição que nós acreditamos haver em nós, mas pelo poder de Cristo que repousa sobre todo aquele que depende do Senhor. Ah, meus irmãos, que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se caso a sua tentação seja parar de fazer algo que esteja agradando a Deus, para que o sofrimento cesse, que você não faça isso, mas que você persevere, para que você seja achado no rol daqueles que a palavra do Senhor chama de bem-aventurados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Fiquemos todos em pé, coloquemos-nos na presença do Senhor. Pai amado, Deus querido, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados ao Teu nome. Pai, a Tua palavra é viva, é eficaz, o Senhor é fiel, e a Tua obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, o Senhor mesmo a levará a bom termo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Clamo pelas nossas vidas, clamo, ó Deus, clamamos pela Tua igreja, Senhor, que o Senhor nos dê, ó Deus, toda a condição, que o Senhor nos dê, ó Deus, toda a capacitação, que o Senhor estenda, Pai, a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, e nos dê, ó Deus, vitórias no Senhor, diante das tentações, Senhor. Dá vitória ao Teu povo sobre o pecado, e que nós vivamos, Pai, de maneira a crescermos cada dia mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. E a Ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, através das nossas vidas, através da Tua igreja. É o que nós clamamos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento tão especial diante do Senhor, por este momento de ajuntamento solene, onde podemos glorificar e exaltar o Teu nome em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos visitantes. Obrigado, Senhor, por cada um que se encontra aqui nesta noite, ouvindo a Tua palavra e glorificando o Teu nome. Clamamos, Pai, agora que o nosso culto coletivo se encerra, e nós, ó Deus, estamos aqui prestes a ir para os nossos lares, que o Senhor, ó Deus, o Senhor mesmo, nos despeça debaixo da Tua paz, da Tua graça e da Tua misericórdia, dando-nos, ó Deus, uma semana abençoada por Ti, onde a bênção maior seja o Senhor ao nosso lado, dando-nos vitória sobre as tentações. É o que clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.